Olá, meus alunos da turma 2000, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos falar sobre coesão textual e coerência textual também, ok? Capítulo 12. Vamos lá? Bem, aqui eu trouxe a definição. O que é coesão textual? Então, coesão textual, pessoal, é a conexão, a ligação, a harmonia entre elementos de um texto. Nós percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então, os elementos de coesão, eles determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos, ok? Sendo assim, né, a coesão textual, além de se referir ao modo como as palavras e as frases, os parágrafos, né, estão conectados, né, de forma a constituir, né, um todo harmonioso e de significado completo, né, essa continuidade também é estabelecida pela coesão, que é fundamentalmente, né, uma continuidade de sentido. Isto geralmente em diferentes níveis, né, por meio de variadas relações, é que nós encontramos esses elementos coesivos. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, né, alguns recursos coesivos que vocês vão conhecer agora. São eles reiteração, associação e conexão. Sendo que no capítulo 12, nós iremos estudar somente, né, os recursos coesivos de reiteração e os recursos coesivos de associação, ok? Vamos lá? Vamos conhecer aqui, mais uma vez eu vou dizer, né, também tenho que definir para vocês o que é, né, reiteração. Antes de apresentar a vocês os elementos de reiteração, eu preciso definir, né, o que é reiteração. Então eu trouxe aqui a definição, tá? Reiteração, né, é uma relação textual que ocorre por meio de retomadas de segmentos prévios no texto, né, ou pelas antecipações de segmentos, ok? Já a relação textual de associação, né, é um termo coesivo, são termos coesivos, melhor dizendo, né, que ocorrem pela contiguidade semântica entre as palavras, ok? Já conexão, né, esse elemento coesivo, né, esse recurso coesivo, vamos dizer assim, nós só iremos estudar no próximo capítulo, ok, pessoal? Vamos lá? Bem, mais uma vez a definição do que é reiteração, né? Então, reiteração consiste na relação cujos elementos, né, de um texto são, por meio de algum processo linguístico, retomados ou antecipados, garantindo ao texto, né, a essência, a continuidade, a essencial continuidade do seu fluxo, né, do seu percurso argumentativo, ok? Bom, sendo assim, né, vocês verão agora alguns desses recursos coesivos de reiteração, tá? Vamos começar falando sobre o epíteto, né? O que seria o epíteto? O epíteto é uma palavra, né, ou expressão que qualifica uma pessoa ou um objeto, né, ou um lugar também. Então eu trouxe aqui como exemplo o Rio de Janeiro, é uma das cidades mais importantes do Brasil. Perceberam que eu destaquei a palavra Rio de Janeiro, o termo Rio de Janeiro, né? O lugar Rio de Janeiro. Bom, a cidade maravilhosa é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, hospitalidade e carnaval. Perceberam que o termo destacado de vermelho aqui, né? A cidade maravilhosa, né? É o termo que está qualificando o local, o lugar, né? Rio de Janeiro. Então, o termo a cidade maravilhosa é um epíteto, ok? Justamente por exercer essa função de estar qualificando um lugar, né, Rio de Janeiro, ok? Isso é um epíteto, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá? Vamos partir para o próximo recurso coesivo de reiteração. Bom, conhecido também como nominalização. O que seria uma nominalização? Bom, nominalização é o emprego de um substantivo que remete a um verbo enunciado, né, enunciado anteriormente na frase.
Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos ler? Primeiro exemplo. Ele trovou a pobre coitada por muito tempo. Perceberam que eu destaquei o verbo trovar, né? Trovou, a forma verbal trovou. Continuamos aqui, vamos continuar aqui. Para a sorte dele, a trova deu certo. Então, aqui eu tenho um substantivo, a trova. Perceberam? Então, eu empreguei um substantivo, né, me referindo ao verbo que já foi anunciado na minha frase, que é o verbo trovar. Isso é nominalização. Então, segundo exemplo. Amar é uma delicada virtude. O amor tudo vence. Perceberam que eu destaquei no início da frase o verbo amar. E logo em seguida eu tenho o emprego de um substantivo. O substantivo o amor, né? O amor. Que me remete a um verbo que foi anunciado anteriormente. Está se referindo ao verbo amar. Então a palavra amor, né, nós temos aqui o exemplo de nominalização. Ok, pessoal? Próximo recurso coesivo de reiteração, também conhecido como termossíntese, exatamente, termossíntese. O que seria um termossíntese? É aquele termo que resume alguns termos precedentes que foram citados anteriormente, né? Então vamos ver aqui um exemplo que foram citados anteriormente, né? Vamos ver aqui um exemplo. Escrever uma boa redação requer trabalho. Precisa estar bem informado, dominar a ortografia, conhecer todas as regras de pontuação e escrever de forma coesa. Esses elementos são o segredo de toda boa redação. Então, perceberam que eu usei o termo esses elementos? Então, esse termo é chamado de termo síntese. Por quê? Porque ele está resumindo todos os termos que eu citei anteriormente na frase. Que termos seriam esses? Estar bem informado, dominar a ortografia, conhecer todas as regras de pontuação e escrever de forma coesa. Então, o termo esses elementos é chamado de termo síntese. Né? É um elemento, é um recurso, melhor dizendo, coesivo, né, de reiteração. Ok? Vamos prosseguir? Bom, agora outro recurso coesivo de reiteração, também conhecido como palavras ou expressões sinônimas. Bom, uma expressão do texto é repetida por meio do uso de um sinônimo, ok, pessoal? Vamos lá? Então, ocorre, né, quando uma expressão do texto é de um sinônimo, que está retomando, né, por meio de um sinônimo, retomada por meio de um sinônimo. É isso mesmo. Então, o emprego de palavras ou expressões sinônimas, né, ocorre quando uma expressão do texto é de um sinônimo retomada por meio de um sinônimo. Agora sim. Vamos ver aqui um exemplo. As redações, né, do primeiro dia de exatas ficaram muito boas. Há textos dignos de publicação, né? Então, as redações do primeiro exatas ficaram muito boas. Há textos dignos de publicação. Perceberam aqui que eu destaquei as palavras redações e textos. São palavras sinônimas aqui dentro, né? Quando eu disse que as redações ficaram muito boas, há textos dignos de publicação. Esses textos em que eu citei aqui, a palavra textos, está se referindo à palavra redações. Então, serve aqui como sinônimo, ok? Um recurso coesivo também de reiteração, ok, pessoal? Vamos prosseguir? Bom, outro recurso coesivo de reiteração é a repetição de um nome próprio. Exatamente. Então, pode-se encontrar isso em texto, tá? Pode-se encontrar no texto, sim. Então, esse recurso, né, ele reitera um nome próprio, total ou parcialmente, a fim de enfatizá-lo. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos ler? Luiz Inácio Lula da Silva, após 8 anos no poder, deixa o Planalto e volta para a planície. Lula foi o 35º presidente do Brasil, cargo que exerceu de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. Então, vocês podem perceber aqui, né, que o termo, a palavra, né, o nome Lula, né, está fazendo referência ao nome que foi citado anteriormente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aqui eu tenho uma repetição de nome próprio justamente para enfatizá-lo. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Vamos falar agora de paráfrase. O que seria uma paráfrase? Olha aí, outro recurso coesivo, né, de
reiteração. Então, paráfrase é todo enunciado, né? Frase, trecho de texto ou até mesmo texto, que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido, ok? Então eu trouxe aqui 2 exemplos para que vocês possam perceber o que é uma paráfrase. Vamos pegar o primeiro texto, o texto original. Em 79 depois de Cristo, um poderoso vulcão mudou a história de um pequeno balneário romano. Durante um dia inteiro, o Vesúvio lançou ao céu uma chuva de cinza e rochas que destruiu Pompeia, matando 16 mil pessoas. Então agora a paráfrase ficou assim, ó. A cidade de Pompeia foi destruída em 79 depois de Cristo pelo vulcão Vesúvio, que passou um dia inteiro lançando cinzas e rochas, matando 16 mil pessoas e mudando a história daquele pequeno balneário romano. Então vocês perceberam aqui a paráfrase, ela sempre acontece, né? Ela acontece sempre, né? Que se recorre ao procedimento de voltar a dizer o que já foi dito antes, tá? É a tentativa de explicar melhor o enunciado, ok? Bom, vamos prosseguir, vamos falar sobre elipse. O que seria uma elipse? Elipse é caracterizada pela omissão de um termo facilmente identificado pelo contexto, tá, pessoal? Podendo ocorrer com formas verbais e nominais e até mesmo com orações, tá bom? Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? Vocês vão perceber que há uma omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto, mas que é facilmente identificado, ok? Perceba o primeiro exemplo. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Então, aqui houve uma omissão da forma verbal estava, né? Porque ficaria assim, à direita da estrada estava o sol, né? À esquerda estava a chuva. Só que houve uma omissão, né? Essa omissão da forma verbal estava, sendo assim, eu tenho uma elipse. Segundo exemplo, abram aspas. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Fecham aspas. Clarice Lispector. Então, vocês podem perceber aqui que houve uma omissão, né, do termo não havia. Porque ficaria assim, não, na rua deserta, vírgula, não havia nenhum sinal de bonde. Então, por essa omissão, né, do termo não havia, nós temos uma elipse, ok? Vamos prosseguir? Vamos falar de metonímia. O que seria uma metonímia? É o processo de substituição de uma palavra por outra, tá? Com a qual possui uma relação semântica, ok, pessoal? Então, é o emprego de uma palavra por outra baseando-se numa relação constante entre as duas. Eu trouxe aqui 3 exemplos. Vamos ler agora? Primeiro exemplo. Não tinha teto em que se abrigasse. Então, a palavra teto aqui, né, foi utilizada no lugar da palavra casa. Então, eu tenho uma metonímia. Segundo exemplo. Ele comeu uma caixa de chocolate. Então, ele comeu o que estava dentro da caixa. Então, a palavra caixa aqui está atuando na função, né, como se fosse, né, está atuando mesmo como metonímia, na função de metonímia, tá? Não vai comer uma caixa, vai comer a caixa, vai comer o que está dentro da caixa, que no caso são os chocolates, né? Terceiro e último exemplo, pão para quem tem fome. Então, a palavra pão aqui foi utilizada no lugar, né, da palavra alimento. Então, eu também tenho um caso aqui de metonímia. Eu tenho a presença da metonímia. Ok? Vamos prosseguir agora? Vamos falar sobre pronome. Exatamente. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, tá? Indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou mesmo situando-o no espaço e no tempo, tá bom? Então, aqui vocês vão perceber, né, que os pronomes, desculpem, eles também são utilizados para se referir a um termo que já foi expresso ou que ainda vai ser citado na oração, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Bom, o vendedor, olha aí, ó, o vendedor da sapataria era muito gentil. Ele me fez experimentar um monte de sapatos. Então, vocês podem perceber aqui, né, a presença do pronome reiterando o referente. Né? Então, observem aqui na frase que ele disse, ele me fez
experimentar um monte de sapatos. Então, o pronome ele é usado como recurso de reiteração, né? E retoma, né, a expressão vendedor de sapatos, o vendedor de sapatos. Então, sendo assim, o pronome, né, pronome ele, né, reitera essa expressão. Sendo assim, nós temos mais um recurso coesivo de reiteração, tá? Que no caso são os pronomes. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Os advérbios pronominais. Bom, são eles aqui, ali, lá e aí, né? Aqui, ali, lá, aí. São os advérbios pronominais, ok? Pessoal, os advérbios pronominais são utilizados para determinar o lugar, ok? Então, nós utilizamos essas expressões aí, adverbiais, né? Aqui, ali, lá e ali. E aí, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Não posso faltar à escola. Lá, com certeza, é o melhor lugar do mundo. E é mesmo, né, pessoal? Então, aqui, esse advérbio, né, lá, está retomando o nome escola, que foi citado anteriormente. Não é isso? Então, também tem aqui um recurso coesivo de reiteração, né? É representado pelo advérbio, né? Advérbio de lugar, lá. Não é isso? Foi? Vamos falar agora dos numerais. Exatamente, os numerais também são recursos coesivos de reiteração, pessoal. Ok? Então, pode-se estabelecer, né, a coesão mediante o emprego de numerais ordinais ou cardinais para identificar um outro termo, né, já citado na oração, tá? Então, vamos ver aqui. Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. Um terço, pelo menos, parece estar dominando o assunto. Então, eu tenho um numeral aqui, ó, um terço, viu? Numeral fracionário, não é isso? Estou retomando o que foi dito anteriormente, a palavra turma. Então, o numeral também é um recurso coesivo de reiteração. Outro exemplo, foram recebidos 2 e-mails. O primeiro confirmava a sua chegada. O segundo dizia justamente o contrário. Então, aqui eu tenho a presença de 2 numerais ordinais, né? E também de cardinal. Cardinal 2, né? E depois o cardinal 2 e depois os numerais ordinais, primeiro e segundo, né? Então, são termos coesivos de reiteração. Né? Foram recebidos 2 e-mails. O primeiro o quê? O primeiro e-mail. Então, perceberam que o numeral ordinal primeiro está retomando o que foi dito anteriormente, né? Está se referindo à palavra e-mail, né? Confirmava a sua chegada. O segundo quem? O segundo e-mail, dizia justamente o contrário. Então, eu tenho aqui os numerais também representando os recursos coesivos da reiteração. Bom? Agora nós vamos falar, né, sobre um outro tipo de recurso coesivo, tá? Vamos falar agora sobre o recurso coesivo, né, de associação. Exatamente. O que seria uma associação? A associação, pessoal, é a relação na qual as palavras de um mesmo campo semântico ou de campos semânticos afins estabelecem uma ligação de sentido que possibilita o estabelecimento, né, e a percepção da unidade temática. Então, na associação, uma palavra retoma a outra porque mantém com ela um determinado contexto, vínculos precisos de significação, ok? Bom, vamos começar então falando sobre esse tipo de relação, sobre antonímia, mostrando a antonímia, tá? Que também é um recurso coesivo de associação, tá? Chamada antonímia. Tá bom, pessoal? O que seria uma antonímia? Como o próprio nome sugere, né? Os antônimos aqui são os significados opostos das palavras e o seu uso pode auxiliar, né, a manutenção do assunto abordado, tá? Então, aqui nós temos como exemplo de antonímio, ó as palavras que representam, né, representam o oposto, né? Máximo, mínimo, perene, temporário, urbano, rural, né? São palavras, né, que possuem ideias opostas, né? Sentidos opostos. Então, eu tenho aqui uma relação de antonímia.
quando eu falo em antônimos, tá? Outro recurso coesivo de associação, chamado também de hiperonímia, tá? Relação de hiperonímia. O que seria hiperonímia? Hiperonímia, pessoal, é um termo mais genérico, né? Geral de uma palavra, ok? Então, vocês podem perceber aqui o exemplo da palavra animal, não é isso? Então, para ser mais claro, hiperonímia, né? Ela estabelece uma relação entre palavras de sentido mais genéricos, tá bom? Então, vocês podem perceber que animal estou generalizando. Eu não especifiquei que tipo de animal é, ok? Então, eu tenho aqui uma hiperonímia, tá? Já a relação de hiponímia, né? O que seria uma hiponímia? Hiponímia, né, é quando eu utilizo palavras de sentido mais específicos, tá? Hiponímia, melhor dizendo, hiponímia são palavras utilizadas de sentido mais específicos, ok? Então eu tenho aqui exemplos: gato, cachorro, leão, né? Então eu já estou especificando o tipo de animal, né? Que é. Então, gato, cachorro, leão. Então, agora eu utilizei termos mais específicos. Então, aqui são termos, né? São termos, né? Que se referem, né? Ao nome animal, ao termo animal. Então, por ser específicos, gato, cachorro, leão, nós temos relação de hiponímia. Já a palavra animal, não. A palavra animal é um termo mais genérico, mais generalizado. Então, eu tenho aqui hiperonímia. Tá? Hiperonímia, sentido generalizado. Hiponímia, sentido mais específico. Ok? Agora, partonímia. O que seria uma relação de partonímia? São palavras que fazem parte do mesmo semântico. Ok, pessoal? Então, as relações de partonímia, as quais associam a parte como um todo, né? Estão presentes em quase todos os textos e podem se apresentar de diferentes maneiras, tá? Envolvendo diversos tipos de associação, ok? Então, aqui como exemplo de partonímia, nós temos as palavras rio, margem, nascente, foz, curso. Depois, lavoura, fertilizante, inseticida, cultivo e colheita. Então, podem perceber que no primeiro grupo, rio, margem, nascente, foz, curso, né? São palavras que fazem parte do mesmo semântico. Agora, observe o exemplo de baixo. Lavoura, fertilizante, inseticida, cultivo e colheita. São palavras que fazem parte também do mesmo semântico. Então, eu tenho aqui uma relação de partonímia, ok? Agora vamos falar de coerência textual. Vamos lá? Bem, pessoal, o que seria coerência textual? Vamos primeiro definir o que seria coerência textual. Coerência textual, meus amores, é a relação que se estabelece entre as partes de um texto, né? Criando uma unidade de sentido. Então, significa conexão, união entre as várias partes e ideias, né, de modo a relacioná-las harmoniosamente. Tá? Então, portanto, coerência é uma progressão das ideias, tá, das ideias em um texto, tá? Conferindo-lhe, né, um sentido. Ok? Então, vamos lá? Quando as partes, né, do texto não estabelecem uma unidade, olha, preste bem atenção. Quando as partes, né, do texto não estabelecem uma unidade de sentido, há uma incoerência no texto, ok? Então, esta incoerência, ela pode ser classificada de duas maneiras, como eu trouxe aqui para vocês: incoerência externa e incoerência interna, ok? Vou explicar. O que seria uma incoerência externa? É a incompatibilidade entre os escritos no texto e os dados da nossa realidade. Entre o que diz o texto e o nosso conhecimento de mundo. Então, eu trouxe aqui um exemplo. O Brasil é um país completamente imune a qualquer onda de violência. Perceberam que aqui há uma incoerência, né? Está totalmente, né, incompatível, né,
com a nossa realidade, o que está escrito aqui. Não é isso, pessoal? Então aqui eu tenho uma incoerência externa, tá bom? Foi? Então, vamos ver agora a incoerência interna. O que seria uma coerência interna? É a incompatibilidade entre os significados inscritos no texto. Ou seja, a presença da contradição. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos ler? Pior fez o quarto zagueiro Edinho Baiano do Paraná Clube, entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas, alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. E disse assim: como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Então, vocês podem perceber aqui a incoerência interna, né? Vocês perceberam aqui, né, que a incoerência, a incoerência essa incoerência interna está justamente na fala do Edinho, quando ele diz assim, ó, como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Incoerência interna, né? Ou seja, houve uma incompatibilidade entre os significados, né? Entre os significados inscritos no texto. Essa presença dessa contradição, ok? Bem, pessoal, como se você podemos imaginar isso, né? A declaração desse quarto zagueiro, ela chama a atenção do leitor, né? Devido a essa incoerência interna nela presente, né? Ora, o que caracteriza, né, uma surpresa, o que caracteriza uma surpresa é o fato, né, de ela ser inesperada. Se o time do Paraná já esperava sofrer a pressão do time do Guarani, como eles podem ter se surpreendido com isso? Não é? Então, como vocês podem perceber, a coerência envolve fatores lógicos-semânticos, né? E cognitivos também, né? E está relacionada com o conhecimento que é compartilhado entre as pessoas que produzem, né? E as pessoas que recebem o texto também. Então, para uma interpretação textual satisfatória, né, considera-se coerente o texto em que o conhecimento de mundo partilhado entre os interlocutores seja realmente compatível, né? Em outras palavras, o texto é construído por meio, né, da relação entre os interlocutores e o contexto em que ele vive. Ok? Bom, encerramos aqui, né, o capítulo 12, falando sobre a coesão e a coerência textuais. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de colocar, né, os nomes e a turma aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Bons estudos, tá? Desejo a todos bons estudos. Não desistam, vai passar, ok? Logo, logo estaremos juntos outra vez. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!